Pornografia. Vamos refletir um pouco sobre isso e como o seu consumo pode revelar algo do nosso próprio desejo e do exercício da nossa sexualidade? Olá, eu sou o Sérgio, psicólogo clínico, terapeuta sexual e escritor, e você está no meu canal Devaneios do Sérgio. Como de costume, peço para que você deixe o seu like, compartilhe este vídeo, deixe seu comentário e vamos refletir juntos, devanear juntos hoje sobre pornografia e sexualidade. Quando falamos em pornografia, a primeira consideração que precisamos fazer é que ela é polêmica porque envolve representação e uma forma de representar o sexo e a sexualidade. Portanto, é preciso recordar que a humanidade, em especial a cultura ocidental, tem um profundo mal-estar ao lidar com os temas relacionados ao sexo e à sexualidade, e também até mesmo com a ideia de apropriação do próprio prazer e também a apropriação e o uso do corpo por si mesmo, ou seja, uma autonomia desse corpo. Sendo assim, quando falamos em pornografia, nós estamos também lembrando que a pornografia é uma maneira de representar o sexo e o exercício da sexualidade. E que isso não tem nada de novo na humanidade. A humanidade, em diferentes tempos, culturas e sociedades, sempre buscou representar o sexo, ora como sagrado, ora como algo que era tabu. Então, a sexualidade sempre foi representada de maneira imagética, simbólica, religiosa, cultural, literária. Então, o tema da sexualidade e a sua representação sempre esteve presente. Até mesmo a ideia quando pensamos que essa sexualidade é colocada como marginal, um tabu, algo que precisa ser controlado e perseguido, é importante que se lembre que isso também é uma maneira de lidar com a sexualidade. Pode não ser a maneira mais saudável de lidar, mas é uma maneira também. Hoje, com o advento das redes sociais, do acesso a streaming, sites, a pornografia nunca esteve tão presente quanto antes. Sobretudo, essa pornografia de caráter audiovisual, em que nós temos aí filmes, produtores, atores independentes, produtores de conteúdo adulto, que muitas vezes vão, né, se autodenominando dessa maneira, o que antes era denominado como ator e atriz pornô. Então é importante que se considere que há uma acessibilidade e uma facilidade. E por isso também teremos consequências sobre o nosso próprio psiquismo. E consequência eu não quero trazer agora num caráter moral, não é sobre moralizar, mas há um impacto até de como vamos então representar a própria sexualidade, o exercício dela em nossas próprias vidas. Porque muitas vezes a pornografia, quando não há o acesso a uma educação sexual, não há um espaço entre as famílias, entre os amigos, na escola, na educação, um espaço social em que a gente fale sobre sexo e sexualidade de forma honesta, sem tabus. Quando a gente não cria esses espaços, outros espaços vai dar conta disso. E a pornografia é uma maneira de dar conta disso. Se ela é boa, se ela é ruim, isso eu vou deixar para o seu caráter de julgamento, de pensamento, de reflexão. Mas o que eu quero dizer para você, a pornografia está ocupando um espaço que muitas vezes poderia ser ocupado por pessoas formadas, educadores, mães, pais, não no sentido de trazer mais moralização, mas para trazer também uma realidade sobre sexo e sexualidade. E por que eu estou falando realidade? Porque muitas vezes o que nós precisamos falar, quando eu trago que a pornografia é uma representação, ela não é o sexo e a sexualidade em si. É um recorte, é uma narrativa, ele é editado, ele conta um roteiro, ele exacerba muitas vezes até reações fisiológicas, como ereção, que muitas vezes essas ereções são ereções químicas. Então não está dizendo sobre uma relação sexual real. E por não ser real, ele traz uma representação, o filme pornô, a pornografia, traz uma representação do que pode ser o sexo. E aí entra o lugar do imaginário, da fantasia, que é um território, por excelência também, do exercício do erotismo, do autoerotismo, da sexualidade. A ideia e a capacidade de fantasiar fazem parte até de uma sexualidade saudável. No entanto, ela não muitas vezes conversa com a realidade, com problemáticas como, por exemplo, ideias do abuso, ideias de objetificação do corpo, sobretudo do corpo das mulheres, ou de pessoas trans, muitas vezes, das mulheres trans. Então é importante que você
considere isso também, sobre o que a gente está falando que é uma fantasia e que é uma realidade. E quando nós transpomos aquele ato sexual para a realidade, há muitas aspas, há muitas considerações a serem feitas. No entanto, quando pensamos, né, no uso da pornografia deliberado, sobretudo talvez aí por um consumo maior entre homens, héteros e cisgêneros, nós vamos pensar que a pornografia vai articular diversas questões. Ela pode funcionar aí, sobretudo para os meninos, entrando na fase da puberdade e acessando e tendo acesso deliberado a determinados conteúdos de pornografia, quase como um instrumento que não é um instrumento nada legal de uma pedagogia da sexualidade, ou seja, eles acreditam que fazer sexo e que o corpo vai reagir exatamente como o do ator pornô e que transar com alguém é exatamente transar como se transa no filme pornô. E, gente, isso é muito problemático em relação a esse exercício da sexualidade. Então é importante considerar essa dimensão também. E muitas vezes em pessoas adultas, a pornografia vai funcionar como uma não necessidade de eu acessar literalmente aquele desejo. Eu faço ali uma meio que uma negociação com aquele desejo, um lugar lúdico com o meu desejo. Por exemplo, homens que se identificam quanto homens héteros e cisgêneros podem se deparar aí com o consumo de pornografia homoerótica, por exemplo. Eles se sentem muito tesão, mas na verdade ele não acessaria isso na realidade. Então isso pode estar trazendo também uma ideia de um desejo em que eu crio um espaço seguro de mim mesmo, até uma ilusão de mim mesmo, para poder acessar esse desejo na minha intimidade, na minha casa, e que ninguém nunca vai saber. Isso, por um lado, pode trazer um lugar de uma certa autoilusão, de uma negação, de um evitar. Então, a pornografia, muitas vezes, vai fazer essa mediação do real com a fantasia em nós. E se podemos pensar se há um perigo nisso, o perigo estaria exatamente quando eu acredito que a fantasia é suficiente. Quando eu paro de ter interações sexuais e de sexualidade reais, que me coloquem em contato com o meu próprio corpo, com a minha própria expressão e autoconhecimento, e quando isso vai sendo impedido, interpelado, vai funcionando como um mecanismo de defesa, e vai funcionando muitas vezes como uma lógica de eu me aliviar, simplesmente. O sexo não é sobre apenas aliviar-se, ele envolve muitas questões, questões até que não estão estritamente relacionadas ao sexo, mas estão relacionadas ao campo do afeto, do autoconhecimento. Então, muitas vezes, essa pornografia, o uso deliberado dela, pode estar contendo aí um sintoma de defesa da realidade, dos próprios desejos, e que precisa sempre ser olhado. Mais uma vez, eu não quero moralizar quem consome ou quem produz, mas a ideia é a gente olhar isso sempre com um olhar mais crítico e apropriado de nós mesmos. Sexo é sobre fantasia, mas é também sobre corporeidade, sobre autonomia e também sobre autoconhecimento.